Desmistificar, quebrar aquele mito, né? E é claro, hoje a gente vai falar aqui com quem entende, sabe do assunto, Giovanni Named Torres, que é bacharel aí e licenciado em História pela Universidade Federal de São João del Rei, aqui em Minas Gerais. É historiador, professor e escritor, para falar um pouco pra gente aí do Dia do Livro, que é hoje, dia 23 de abril. Ele, que é um escritor de janela, já viveu essa experiência e a leitura chega para ele aí em passos lentos e largos também, né, Giovanni? Bom dia. Bom dia a todos. Pois sim, hoje é o Dia Mundial do Livro. A data não é escolhida aleatoriamente. Hoje justamente comemora o aniversário de morte do William Shakespeare e também do Miguel de Cervantes. Curiosamente, os dois morreram na mesma data, mas não no mesmo dia. Eles morreram 23 de abril de 1616. Mas como o Shakespeare na Inglaterra usava outro calendário, então a data que ele morreu efetivamente foi em maio. Mas considerado isso, 23 de abril, Dia do Livro pelos escritores. Muito bacana. A gente vai falar de livro e a gente vai começar por você, né? Que é aí um escritor. E você, como que você começou aí a gostar da leitura, de ler? Qual que é a sua relação com ler, com livro? Na minha casa, desde criança, sempre teve muitos livros. Eu acho que esse é o primeiro incentivo. Sim. Um local onde tem muitos livros, necessariamente as pessoas ficam interessadas em ver esses livros e começam a ler. Sim. E na escola também, eu sempre gostei muito de ler. Pegava um livro por semana quando eu estudava. E não só lia, mas também gostava de escrever. Às vezes as brincadeiras que eu fazia, depois eu transformava isso numa pequena história. E isso era uma coisa que ficava latente em mim desde a infância. E gradualmente, estudando depois história, foi o caminho natural de transformar aquilo que eu estudava, que eu pesquisava, Sim. em conteúdo para outras pessoas. Que bacana, você está falando de conteúdo para outras pessoas. Então quer dizer que saiu aí livro dessa história em relação de ler essas histórias dos outros, mas trazer a sua própria história. E essa história envolve lavras? Com certeza. Eu acho muito importante que as pessoas conheçam a história da terra de onde elas vivem. Sim. Porque é importante saber, se a gente saber como que era o passado, a gente pode buscar lições interessantes para corrigir eventuais erros, ou então manter aquilo que é bom. E eu gosto muito da história de Lavras, eu já escrevi 5 livros sobre esse conteúdo. Bacana, que interessante isso. Professor, hoje é o Dia Internacional do Livro. Para você, qual é a importância do livro na vida da pessoa e como que acontece essa influência? Você traz aí essa influência da estante, de pessoas que liam, né, na sua casa ali quando você era pequeno. Qual que é a importância do livro e o incentivo do ler para a criança? Pois é, a escrita foi a invenção da humanidade para a gente poder transmitir conhecimento. Sim. Antes da escrita, para eu saber alguma coisa, eu tinha que ouvir de alguém. E justamente através da escrita eu consigo ter informações de pessoas do mundo inteiro e de todas as épocas. Sim. E justamente a leitura ela aumenta a nossa cultura, aumenta o nosso conhecimento. E sem isso, a nossa vida se torna bem menos do que ela poderia ser. Professor, você aí como historiador escreveu aí 5 livros sobre a nossa cidade, sobre Lavras, né? Falando aí dessa história, né? Remete esse presente para você aprender aí no futuro, né? Esse volume 1, o lançamento do livro que o senhor fez aí, foi em comemoração aí ao 60º de Lavras como cidade. Como foi para você escrever esse livro? Esse livro que eu escrevi, o História Geral de Lavras, volume 1, Sim. E agora tem o volume 2. O volume 1 foi justamente em 2018, quando Lavras fez 150 anos da elevação ao título de cidade. E justamente o volume 1, ele conta a história de Lavras desde a pré-história até 1889, quando tem a proclamação da República. E o volume 1, ele justamente, eu fiz as contas,
quantidade de conteúdos que existia sobre esse período dava em 30 páginas. Eu consegui multiplicar isso por 10. O livro tinha 300 páginas. Nossa, que trabalho, hein? Pois sim, então esse livro foi muito bem recebido pela comunidade. Isso fez eu fazer o volume 2, que eu lancei esse ano. Ele justamente dá continuidade na sequência temporal do como era Lavras no início da República, com bastante ênfase às mudanças sociais que aconteceram. Foi justamente em 1892 que vieram para cá os primeiros presbiterianos, também os primeiros espíritas, e houve também uma reação dos católicos. Todas essas circunstâncias são abarcadas nesse volume 2. Nesse volume 2. O que ele traz aí de novidade para os leitores? O que a pessoa pode esperar desse volume 2, Giovanni? O volume 2 tem um acontecimento muito marcante aqui em Lavras, em 1896 e 97, foi justamente a aparição da Santa da Água Limpa. Foi um fenômeno social e religioso muito marcante. Lavras naquela época só tinha 10 mil pessoas, mas para cá vieram 30 mil peregrinos ver o que estava acontecendo. Que marco, hein? Pois sim, e poucas pessoas sabem dessa informação. Esse acontecimento foi justamente onde é hoje o bairro Água Limpa. Sim. No passado era uma fazenda, e lá duas meninas viram uma aparição que associaram a uma santa. E muitas pessoas foram visitar o local, inclusive algumas curas foram registradas. Isso foi atraindo a interesse da população e foi divulgado nos jornais do passado. Lavras chegou a ser notícia até no Pará, no Ceará, e o escritor Olavo Bilac, muito interessado nesse fenômeno, veio para cá fazer uma reportagem. Esse conteúdo eu trago nesse livro. E Olavo Bilac escreve sobre isso, né? Ele escreveu uma reportagem sobre Lavras naquela época, contando o que aconteceu aqui justamente nesse fenômeno religioso da Santa da Água Limpa. Que interessante. Professor, você acha que as pessoas... a gente está num mundo que está muito globalizado. A informação ela chega o tempo todo e muito rápido. E as pessoas estão querendo consumir coisas que são muito rápidas. E a leitura, ela tem que ser também de uma forma dinâmica. Você acha que as pessoas estão lendo menos ou está lendo mais? Elas estão lendo ruim, vamos dizer assim. Se você vê os jornais, nem jornal impresso tem mais em Lavras. Se observar os jornais antigamente, existia a chance das pessoas fazerem crônicas, fazerem reportagens mais longas. Isso tudo foi mudando, cada vez menores os textos, chegou ao ponto que hoje as pessoas só leem mesmo a manchete. E isso gera muitas dificuldades de interpretação. Hoje existe uma grande abundância de informações. Entra na internet, tem informações de todo local, de todo jeito. Mas as pessoas só leem o título. Então, existe uma grande diversidade e pouca profundidade. As pessoas estão até lendo muito, mas não estão sabendo ler. Elas leem a manchete, mas não entendem o conteúdo do texto, às vezes a interpretação. Inclusive, até alguns jornalistas de má fé, eles escrevem alguma coisa no título para chamar atenção, aquele caçador de cliques, e quando vai ler o texto mesmo, às vezes o conteúdo é totalmente o oposto da manchete. E é isso que a gente tem que lidar, né? Eu acho que a pessoa ela tem que trabalhar aí numa forma educacional de si própria, de procurar mesmo algo que seja, que vá ter uma relevância para ela, e a gente sabe o poder da leitura para a vida do indivíduo, viu? Professor, para o senhor, para trazer hoje para a gente aí dicas, né? Para mestres, pais, professores, como que faz para incentivar a leitura em casa, no filho, da escola, que às vezes, muitas vezes, o professor também esbarra com aquela dificuldade ali de incentivar o aluno a ler. E é muito isso mesmo. A pessoa vai ali, só lê o resumo ou pega a resenha do livro e ali, com aquilo ali, quer fazer o trabalho escolar. E às vezes o filho tem preguiça de ler, exatamente por causa desse turbilhão, dessa enxurrada de informação que hoje a internet traz aí para a vida dessa criança e até mesmo desse adolescente, desse adulto. Olha, um conselho para os pais
seria que fizesse uma pequena biblioteca na casa deles. Não precisa de grande investimento. Existem livros usados e que podem ser adquiridos por um preço Sim. bastante acessível. E é importante que as crianças tenham acesso aos livros. Existem aqui bibliotecas. A Biblioteca Municipal de Lavras, por exemplo, tem mais de 30 mil títulos. É muito fácil a pessoa ir na biblioteca, fica lá no prédio do Mercado Municipal, pode pegar um livro, levar para ler em casa. Então, existem várias possibilidades. O importante é que a criança ela tenha acesso aos livros, e a criança aprende muito pelo exemplo. Então, se está vendo que os pais estão lendo, gradualmente a criança vai se interessar por leitura também. Bacana demais. Professor, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo de hoje, queria que o senhor trouxesse para a gente também, para finalizar, e além dessas coisas maravilhosas, essas preciosidades que você traz aí, e é muito importante essa questão que você fala do cantinho, né? Porque a atitude, a ação, ela vale muito mais do que a fala, né? Você falar que ama uma pessoa é uma coisa, mas você demonstrar atitudes contrárias a isso, você ali realmente não espalha o ato, que é o ato do amor, e a mesma coisa é o ato da leitura. Você fala, vai ler, menino, vai ler. Mas você não tem incentivo ali próprio, né? Nem do local ali que incentiva, que mostra a criança o livro, e tampouco a atitude do maior, né, professor? Eu gostaria que você falasse um pouquinho para mim o que esse leitor pode esperar dessa história geral de Lavras, do seu livro e desse exemplar, desse segundo volume. Olha, eu acho que esse livro está muito bem feito. Esse livro tem 400 páginas, tem mais de 300 fotos, tem muita informação. Ele tem a história mais completa já feita sobre a Igreja do Rosário, que é o nosso patrimônio maior. A Igreja do Rosário é justamente a única igreja do sul de Minas tombada em nível federal. É uma construção do século XVIII e, inclusive, nos anos 40, houve um movimento da população de especulação imobiliária que queriam demolir a igreja para transformar aquele espaço num cassino. E foi justamente o movimento da população, liderado pelo professor José Luiz de Mesquita, que preservou a igreja, fez todo o movimento para ser tombada em nível federal, e graças a isso nós temos esse bem precioso para nós que registra toda a história de Lavras através dessa igreja. Patrimônio cultural histórico, né? Isso. Professor, muito obrigada. O Dia do Livro aí, ele se faz por causa dos leitores, dos escritores, né? Das pessoas que têm interesse nessa multiplicidade e nesse crescimento. Ele é um crescimento próprio, mas quando compartilhado, ele é um crescimento mútuo. Muito obrigado. O Destaque da 94 FM agradece o senhor pela disponibilidade de vir falar aí e dividir com a gente um pouco dessa história geral de Lavras e como faz para adquirir, né, esse exemplar. Olha, o livro ele está disponível lá na Secretaria da Paróquia de Santana. Sim. Pode ser adquirido lá, e também tem lá na Livraria do João, que ele tem a livraria dele e também vende na banca dele na praça nos domingos. Então são os dois pontos que as pessoas podem adquirir: Secretaria Paroquial de Santana e na banca do João. Muito obrigada e até a próxima, viu?